Nós iniciaremos hoje uma nova série de mensagens, né? Glória a Deus por isso, né? Tem gente que ficou a vida toda na igreja e não sabe nada sobre reforma protestante, não sabe que nós estamos fazendo 507 anos da reforma protestante, né? No ano de 1517, quando Martinho Lutero apregoou lá as 95 teses, e mesmo assim nós nos declaramos protestantes, né? Mas se você perguntar para muitas pessoas, protestante significa o quê? Talvez a gente não vai saber, né, muito bem o que isso significa. Ano passado a gente já fez essa série, porque no mês de outubro nós sempre comemoraremos o mês da Reforma Protestante. Mas esse ano nós vamos falar novamente sobre a Reforma Protestante, e eu conversando com os meninos aqui, né, o Jefferson e o Joabe, do time de ensino. Nesse ano o Senhor colocou no meu coração que nós precisamos não apenas saber a respeito da Reforma Protestante, mas também nós precisamos saber o que a Reforma Protestante ela vale para nós nos nossos dias. O que a Reforma Protestante ela vai fazer na sua casa? O que a Reforma Protestante vai fazer no seu trabalho? O que a Reforma Protestante ela vai fazer nas esferas da sociedade que nós estamos inseridos? Porque a história ela já aconteceu, mas existe uma aplicação que todos nós devemos trazer para os nossos dias, a fim de que nós possamos, de fato, ser protestantes, não de acordo com essa cultura, não de acordo com a pós-modernidade, mas de acordo com as Sagradas Escrituras e de acordo com a própria historicidade da igreja. Um dos maiores erros da igreja pós-moderna ser uma igreja que desconhece a historicidade da própria igreja, né? Isso é um dos maiores erros, porque se você está desgarrado da historicidade da igreja, qualquer coisa pode ser igreja, qualquer coisa pode ser doutrina bíblica, qualquer coisa pode ser de acordo com a vontade de Deus, mas Jesus ele já veio há mais de 2000 anos atrás, já morreu e já ressuscitou, e já inaugurou a sua igreja na descida do Espírito Santo, e essa história ela já está circulando na humanidade há muito tempo atrás. Então nós precisamos sim observar o que já aconteceu para entender de fato o que é ser igreja, para que nós possamos perpetuar o que é ser igreja, não de acordo com a pós-modernidade, com o secularismo, mas de acordo com as Sagradas Escrituras e a pós-modernidade. Misericórdia, de acordo com as Sagradas Escrituras e a historicidade. Então nós vamos aprender aqui, nesses 5 domingos, o que é esses 5 solas, né? Esse solamente, o que eles valem para dentro do nosso lar, dos nossos relacionamentos, né? Internos e externos, o que isso tem para aplicabilidade nas nossas vidas a partir desse domingo. Então, como eu já disse, lá no ano de 1517, né, lá no século XVI, os reformadores procuraram então corrigir a rota da igreja à luz das Escrituras. Então eles começaram a rejeitar alguns abusos. Eu não vou focar historicamente, porque na verdade é até uma inclinação do nosso coração pedir que vocês escutem a série do ano passado, que nós trabalhamos historicamente todos esses pontos. O que eu quero fazer a partir desse domingo é trazer uma aplicação para a nossa vida. Então, os reformadores procuraram, então, corrigir à luz das Sagradas Escrituras o que a igreja estava vivendo como instituição. Então, foi rejeitado alguns abusos já naquela época. Por exemplo, indulgências. O que são indulgências? Em outras palavras, é qualquer benefício espiritual em troca de algum benefício financeiro. Isso só acontecia naquela época, graças a Deus não acontece mais nos nossos dias, né? Então, qualquer autoridade papal desmedida. Então, o Papa, ele tinha autoridade sobre a palavra e por isso ele também tinha autoridade sobre a igreja. Então, se o Papa falasse alguma coisa que não correspondia com a palavra, então as pessoas obedeciam aquilo que o Papa falava e não aquilo que a Bíblia falava. Graças a Deus isso também não acontece, né? Nos nossos dias não existe ninguém que fala e acha que tem autoridade sobre a palavra. Nossa, graças a Deus. E as tradições humanas que eram elevadas ao mesmo patamar das Sagradas Escrituras. Então todos esses abusos foram rejeitados na Reforma Protestante
e a partir dessa reforma emergiram aí 5 frases que nós conhecemos a partir da língua latina, que são as frases que eu gostaria que vocês repetissem comigo nessa manhã. Eu sei que vocês já sabem, mas eu quero fazer isso só para ficar bonito, tá? Na gravação ali, amém? Vamos lá, primeiro, sola scriptura. Segundo, sola fide. Terceira, sola gratia. Solus Christus. E soli Deo glória. Vou fazer mais uma vez e depois vocês vão fazer sozinhos, amém? Vamos lá, sola scriptura. Sola fide. Sola gratia. Solus Christus e soli Deo glória. Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. Agora, para ficar bem bonito, vamos lá. Pronto, pode ir para sua casa, vocês já entenderam tudo. Então esses são os 5 solas, não são as solas, são os, porque fala sobre o solamente. Então, sola scriptura, solo fide, sola gratia, solo Christus e soli Deo glória. São os 5, não foram sistematizados ao mesmo tempo, mas nós podemos dizer que são os 5 resumos a fim de que nós possamos entender a ideia da teologia reformada a partir da reforma protestante. Então, se tornaram aí um resumo posterior, certamente, como exemplo de combater esses exageros que eu citei aqui, alguns deles. Mas, por exemplo, a sola fide, ou a somente a fé, e a sola gratia, elas foram desenvolvidas para combater o justificacionalismo pessoal. Então, tem gente que acredita que é salvo pelas obras, então foi estabelecido somente a fé e somente a graça. E as pessoas ainda hoje misturam salvação e obras, e o que a reforma protestante está nos ensinando não é pelas obras, é o que o texto bíblico está nos ensinando. Nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado para as boas obras, a fim de que possamos então viver para a glória de Deus. Solus Christus, por exemplo, vai contestar ensinos de mediação humana na salvação. Por exemplo, o Papa, ele tinha uma intermediação, ele era o sacerdote. Na história nós vemos que os papas celebravam missa em latim de costa para o povo, ou seja, o Papa tinha acesso a Deus. As outras pessoas eram apenas telespectadores daquilo que estava acontecendo. Quem falava latim? Ninguém. Então, o que o Papa falasse era a autoridade máxima sobre a igreja. E veio solos Christus, ou seja, não há mediação entre o homem e Deus a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Soli Deo glória vai restituir o primário da primazia da glória de Deus, ou seja, a glória pertence a Deus. E sola Escritura é o fundamento formal, que na verdade vai embasar todos os outros. Somente as Escrituras. Eu não sei se vocês já repararam, mas aqui nesse púlpito eu mandei colar aqui uma figura, e essa figura está escrito, somente as Escrituras. Todo mundo que subir nessa plataforma vai ler isso aqui e vai lembrar, irmão, a sua vida é até boa, mas eu não quero saber da sua vida. O que você pensa sobre as coisas pode até ser legal, mas o que nós aqui na Atos queremos saber é somente as Escrituras. Porque as Escrituras, elas são nosso fundamento formal, para que a partir das Escrituras nós possamos modelar todas as coisas. Porque são as Escrituras que estabelecem um formato a partir daquilo que nós encontramos como autoridade. Ou seja, como que eu sei sobre fé? A partir do que as Escrituras me ensinam. O que eu sei sobre a vida? O que as Escrituras me ensinam. O que eu sei sobre os nossos relacionamentos? Aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, nessa manhã, nesse domingo pela manhã, eu quero falar sobre somente as Escrituras. Então,
Se não temos a Escritura como uma norma suprema, nós vamos perder o critério para validar as doutrinas. Isso é um problema muito grave na igreja pós-moderna. Se eu não sei o que a Bíblia fala sobre fé, qualquer coisa pode ser fé, e aí costuma até virar fezes. Se eu não sei o que a Bíblia fala sobre graça, qualquer coisa, eu estou piadista hoje, eu sei, qualquer coisa pode virar graça e aí vira uma desgraça. Se eu não sei o que Cristo é segundo as Escrituras, eu posso então começar a fazer o meu Cristo. E aí eu tenho o meu Cristo, você tem o seu Cristo, e nós temos vários Cristos e nós nos tornamos politeístas, porque não é o Cristo segundo as Escrituras. Se nós não sabermos o que a Bíblia fala sobre o que é glória, então nós vamos reverenciar e dar glória a outras pessoas ou a outro ser que... Agora eu acho que eu vou com esse aqui mesmo, está atrapalhando? Estou tirando, né? Quer que troca? Você é meu chefe, que você mandar eu vou fazer. É melhor, né? Para mim também é... Porque eu tiro muito, né, o microfone. Agora, pronto. Tá vendo? Pronto, agora eu posso até dar um charamado Vassi aqui agora, daqui a pouco. Então, se eu não sei o que a Bíblia diz a respeito do que é fé, do que é graça, do que é Cristo, então qualquer coisa pode modelar a igreja, e infelizmente é o que tem acontecido, e eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Então, se a Escritura é a nossa norma de fé e conduta, então a fé, a graça, Cristo são entendidos segundo a revelação do próprio Deus, e a glória então vai ser dada a Deus conforme o texto sagrado. Eu vou viver uma vida de fé que agrada ao Senhor, não de acordo com uma crença da minha parte, mas de acordo com o que a Bíblia diz. Então Calvino, por exemplo, ele vai dizer que a Escritura, ela é uma mediadora indispensável para conhecer a Deus e a sua vontade. Ele vai dizer o seguinte: a menos que alguém, essa frase é muito importante, preste atenção, a menos que alguém seja instruído pelas Sagradas Escrituras, é impossível alcançar o leve sabor da sã doutrina e serem praticantes de fato da palavra. Isso é uma verdade absoluta. Porque se eu não conheço as Escrituras, como que eu vou ser praticante das Sagradas Escrituras? Então Calvino e também alguns reformadores, eles vão enfatizar essas confissões que nós acabamos de dizer aqui, os 5 solas, mas nós também temos confissões de fé. Aqui na Atos nós temos a nossa confissão de fé, que é baseada na confissão menor de Westminster. Nós temos também credos da igreja, nós temos tradição, ou seja, isso tudo tem o seu lugar. Elas não são derivadas das Escrituras como centrais, mas elas são sujeitas à Escritura. Então a palavra é a autoridade máxima sobre a nossa vida, sobre a nossa cultura, sobre as nossas doutrinas. Mas o que nós temos como tradição, como credo, não é igual e nem superior às Sagradas Escrituras, mas pode nos ajudar, irmãos, a enfatizar o ordinário para que nós não vivamos uma vida no pecado e costumamos a dizer que é graça. Então, nós não somos iguais nem superiores às Sagradas Escrituras. Porque tem gente que quer enfatizar o ordinário, e isso acontece muito na teologia reformada. É o ordinário, é o ordinário. Nossa, Deus age no ordinário. Mas na verdade o que essa pessoa quer é afundar no pecado e dizer que está vivendo uma graça. E é por isso que nós já temos aí a hipergraça. Pessoas que vivem fora da obediência do Senhor, chamando isso de graça. Isso não é graça, isso é libertinagem. Então nós vamos fazer uma exposição nessa manhã, nesse conceito e as bases bíblicas com relação a somente as Escrituras. Antes de entrar, nós podemos ver ou distinguir pelo menos 2 dimensões que são integradas com relação às Sagradas Escrituras. Primeiro, a Bíblia, ela é uma fonte revelacional especial. Não existe nenhum outro livro que seja comparado com a palavra. Não existe nenhuma literatura, nenhum homem, nenhuma doutrina, nada que se compare às Sagradas Escrituras. Somente as Escrituras é o meio pelo qual Deus revelou a sua vontade, de modo completo e normativo.
É isso que está escrito lá no livro de Hebreus, já no primeiro capítulo. Deus ele falava de muitas formas aos pais pelos profetas, mas hoje ele fala por intermédio do seu Filho. E o Filho é revelado nas Sagradas Escrituras. Então nós temos a palavra como uma fonte de revelação especial, já que o próprio Cristo é revelado na palavra, e nós temos uma norma final de fé e prática. Ou seja, toda doutrina, todo o ensino, toda a prática da igreja deve se submeter ao crivo das Sagradas Escrituras. É o que a teologia vai chamar de normans. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos tem que estar pautado nas Sagradas Escrituras. E nesse sentido, a Escritura ela é ao mesmo tempo suficiente e autoridade final nas igrejas. Ela tem a suficiência porque a Escritura tem tudo o que é necessário para que nós possamos viver uma vida de fé, uma vida de prática, uma vida cristã. Não necessita de outro evangelho, como Paulo vai dizer lá em Gálatas. Nós já temos tudo, e eu fico me perguntando por que muitas pessoas buscam aquilo que é externo, sendo que já não é fácil cumprir aquilo que é interno. As Sagradas Escrituras, ela é a nossa normans. Ela está acima da nossa vontade, da nossa cultura, das doutrinas pessoais humanas, a fim de que possamos entender que de fato a Bíblia ela é uma revelação especial. E também nós podemos falar sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. E a autoridade da Bíblia ela não depende da conferência humana. A autoridade da Bíblia, ela não depende da aceitação humana. Eu concordo com isso. Eu não concordo com isso. Isso não anula a autoridade da Bíblia. A Bíblia continua sendo autoridade sobre a minha vida, mesmo que eu não concorde com alguma coisa. A palavra, ela está acima de qualquer tradição. A palavra está acima de qualquer autoridade eclesiástica. Se eu falar alguma coisa aqui em cima que contradiga o que a palavra diz, vocês precisam ficar com as Sagradas Escrituras. Amém? Então a palavra ela é autoridade, a Escritura tem autoridade inerente a tudo isso que eu falei. O que isso significa? A Bíblia é a palavra de Deus. Contudo, quando nós olhamos na história, os reformadores, eles não propuseram ignorar a tradição, coisas que a igreja pós-moderna faz. Os reformadores, eles não quiseram escolher entre a fé e a razão. Lembra do CD antigo? Entre a fé e a razão? A Bíblia nunca propôs você escolher entre a fé e a razão. Na verdade, os reformadores nunca anularam as experiências pessoais. O problema é, você tem que pegar a razão, você tem que pegar a experiência pessoal, você tem que pegar a tradição e subordinar todas elas ao julgamento das Sagradas Escrituras. Se não corresponder com as Sagradas Escrituras, nós deixamos de lado. Calvino vai expressar essa tensão muito bem. Ele vai dizer o seguinte, olha, que nós devemos colocar a Escritura acima de todas as coisas. Ele não queria colocar a Bíblia contra a igreja, mas ele queria antes afirmar que a igreja correta é aquela que está de acordo com as Sagradas Escrituras. Então nós olhamos hoje na pós-modernidade, você lê a Bíblia e você olha para a igreja, aí você fala, tem alguma coisa de errado que não está certo. Você lê as Sagradas Escrituras e você olha para a igreja e você fala, eu tenho um problema aqui. Porque a Bíblia está dizendo uma coisa e a igreja está fazendo outra. Ou seja, a palavra ela tem autoridade sobre a igreja, porque a palavra é a própria revelação de Deus. Agora, quando muitos de nós, líderes, e aqui eu vou me colocar como ser humano que pode cair a qualquer momento, então por isso orem por mim. Quando nós, líderes de igreja, nós achamos que a nossa opinião, nosso jeito, pode determinar uma doutrina na igreja, eu estou fazendo como o Papa da antiguidade. A minha vontade, o meu jeito é superior às Sagradas Escrituras. E o que Calvino está dizendo é, eu não quero colocar a igreja contra a Bíblia, ou a Bíblia contra a igreja. Não, nós devemos subordinar todas essas coisas, seja tradição, seja razão, seja experiência pessoal. Nós devemos subordinar todas as coisas à palavra de Deus. Então quero que vocês acompanhem comigo aqui. Abra aí, por favor, 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler alguns textos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu sei que você conhece. Diz,
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler junto esse texto? Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então esse texto está dizendo o seguinte: o texto bíblico é inspirado. Ou seja, o que é um texto que é inspirado? Os homens não são inspirados. Porque senão tudo o que alguém que fosse inspirado escreveu seria considerado como autoridade. Paulo, por exemplo, escreveu outras cartas que não estão na Bíblia. Porque não é tudo que Paulo escreveu que foi considerado como autoridade ou norma autoritativa. Então não é alguém que é inspirado, mas é o texto que é dado por Deus que é inspirado. Esse termo na teologia de inspiração vai falar como se fosse um sopro que Deus tivesse compartilhado com aqueles homens que participaram, da elaboração das Sagradas Escrituras. Então quando nós falamos sobre o texto inspirado, nós estamos falando, existe uma utilidade integral para a formação do cristão. Por que você é imaturo? Porque falta a palavra de Deus. Porque se a Bíblia é a principal ferramenta para formar um cristão maduro, nós não precisamos de campanhas. Nós não precisamos de metodologias para tornar pessoas maduras, por intermédio de coaches, nada contra coach, mas em cima da plataforma, o que nós queremos é somente as Escrituras. Então, para formar um cristão, o que a Bíblia está dizendo é, a utilidade integral é a formação de um cristão. Então, o perfeito que nós lemos aqui, em algumas versões está falando assim, olha, a fim de que esse homem seja completado. Homem ali não é gênero, homem ali é raça, está falando de homens e mulheres. Então está indicando que o crente, quando ele se debruça nas Escrituras, então é necessário que ele possa ser transformado e ele vai viver de acordo com a vontade de Deus. Isso concede, irmãos, às Escrituras uma autoridade normativa e suficiente sobre as nossas vidas. Guarde isso no seu coração. Você quer ser desenvolvido? Você quer desenvolver a sua salvação? Então você precisa ler as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler dos versos 1 e 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 ao 3. Paulo, escrevendo à igreja, diz o seguinte: se a nossa igreja recebe um texto desse, eu acho que eu ia chorar pelo menos uns 3 dias e 3 noites. Olha o que Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a... Não está falando da galera do mundo, está falando do pessoal da igreja. Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, repita comigo, ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o proceder do homem? Então olha o que Paulo está dizendo, que as marcas de alguém, presta atenção, que as marcas de alguém que ainda está no leitinho espiritual é ciúmes e contendas. Vive uma vida de estilo de contenda? Criança espiritual, ainda está no leitinho. Vive uma vida de ciúmes? E aqui a gente poderia trabalhar amplamente, que a Bíblia fala sobre o que é ciúme. Então ele está dizendo, olha, vocês são como crianças, a igreja de Corinto são como crianças, a igreja que manifestava todos os dons ao ponto que ele precisou organizar o culto. Ele está falando, vocês vivem em ciúmes, vocês vivem em contendas. Não é assim que vocês são carnais, ou seja, é a forma de reconhecer se nós estamos de fato no leite espiritual ou se nós já estamos na comida que é sólida, naquilo que é mais profundo, naquilo que é solidificado. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11.
Atos capítulo 17. Versículo 11. Gosto muito dessa passagem que diz: ora, estes de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica. Receberam a palavra com toda avidez. O que é avidez? Zelo, com vida, com entusiasmo, com uma inclinação, uma disposição mental para receber aquela palavra. Só que não somente eles receberam, o que eles fizeram? Todo domingo? É o que está escrito ali? Quando que eles examinavam a palavra? Diariamente as escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Então os bereanos, eles são um modelo para os crentes, que testavam tudo à luz das Sagradas Escrituras. Eles não confiavam simplesmente num discurso, numa tradição, num costume. Eles iam verificar, peraí, aquele pastor falou isso, eu preciso verificar diariamente se aquilo que ele disse está de acordo com as Sagradas Escrituras. Então isso subentende que havia outras exposições, mas elas se submetiam às Sagradas Escrituras, ao crivo das Sagradas Escrituras. Imagina, irmãos, Paulo chegando aqui para pregar e nós olhando para Paulo falando, espera aí que eu vou ver se... Paulo, não é que você está certo? O apóstolo Pedro pregando, os discípulos, toda aquela igreja avivada do primeiro século, experimentando por moveres sobrenaturais, mas os bereanos, eles eram mais zelosos pela palavra, porque eles examinavam diariamente se aquilo que estava sendo ensinado correspondia com as Sagradas Escrituras. Então tem gente que quer mandar mensagem para mim e fica meio com receio de falar assim, sabe o que é, pastor? É porque o senhor falou isso, e eu li isso aqui, eu queria saber o que está falando aqui. Irmãos, isso para mim é um prazer. Isso para mim é um zelo que vocês têm pela palavra. Então todas as vezes que eu falar alguma coisa aqui, que você não entender de fato o que eu falei, ou que você lê um texto, que o texto não ficar claro para você, me procure a fim de que nós possamos crescer juntos, amém? Nós possamos ser como os bereanos, isso é um exemplo muito bom. Vamos... sabe o que é? É porque o cara é famoso, ele se converteu, e ele tem muitos seguidores, e ele falou que é dessa forma. Tanto faz. Não, mas sabe o que é? Porque lá da igreja do fulano de tal está dando certo, está funcionando tudo. Tanto faz, irmãos. Nós precisamos testar diariamente, averiguar se tudo que está sendo falado, ensinado, vivido, está de acordo com as Sagradas Escrituras, já que a Bíblia é a nossa a nossa norma de conduta. Paulo também, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Isto, irmãos, aplico a mim mesmo e a Apolo, por amor de vós. Ele está falando dele de Apolo porque eram os líderes. Então ele está falando, olha, eu aplico isso aqui a mim mesmo e a Apolo, por amor de vocês. Para que em nós aprendais não ir além do que está escrito, para que ninguém se exalte em favor de um contra o outro. Paulo aqui, ele está claramente advertindo contra ir além do que está escrito, irmãos. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a Bíblia é a nossa limitação normativa. Aquilo que supera o que está escrito deve ser descartado. Não está escrito? Limitação normativa. Nós não aceitamos como doutrina das Sagradas Escrituras. Mas sabe o que é, Pedro? É porque eu vi o fulano fazer isso. Está escrito? Não aceitamos como normativa para a igreja. Não deveríamos aceitar como uma doutrina para a igreja. Existe uma limitação normativa que se chama Sagradas Escrituras. Mas sabe o que é, Pedro? É porque eu vivi isso, é uma experiência. A nossa experiência pessoal deve se subordinar à palavra de Deus. Então eu não trago a minha experiência para uma plataforma e despejo como se fosse uma doutrina. Deus pode fazer com você, assim como Ele pode fazer comigo, da forma como Ele quer. Mas a doutrina, a sã doutrina, ela tem uma limitação normativa e se chama palavra de Deus.
Se não está escrito, nós rejeitamos como doutrina. Pode dar certo, mas tanto faz. Nós rejeitaremos como palavra de Deus, então se não está na palavra, não é doutrina, nós rejeitaremos. Agora, olha esse texto, Apocalipse, capítulo 22. A questão é que Jesus, ele tolera muitas coisas. Eu estudo muito o livro de Apocalipse, estudava muito no passado, e eu ficava pensando, Jesus, ele disse que ele passeia no meio da igreja, ele conhece os líderes da igreja, ele conhece os membros da igreja, ele tem as estrelas nas suas mãos, ele conhece as nossas obras, mas mesmo assim ele tolera tantas coisas. Então, se Jesus está tolerando algumas coisas, quem somos nós para poder tentar, resolver? O que a gente vai fazer é viver a palavra na nossa comunidade, a fim de que possamos apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. É claro que esse texto está falando primariamente para a profecia escatológica do livro de Apocalipse, mas também a concessão entre os comentaristas, que existe uma amplificação também dessa promessa. Olha o que está escrito. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas nesse livro. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é, a Bíblia, ela é a nossa limitação normativa. Você não deve nem falar a mais, nem falar a menos. Nem acrescentar e nem tirar. O texto está advertendo-nos contra qualquer adição ou subtração das Sagradas Escrituras. Está nos ensinando que existe uma integralidade de autoridade, inclusive com direito à recompensa. Seja uma recompensa de danos e perdas ou uma recompensa de alegrias. E para a gente também caminhar, Josué 1:8. Eu sei que todos os irmãos aqui já ouviram falar, Josué 1:8, não cesses de meditar, do livro desta lei, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que cuides de fazer conforme tudo que nele está escrito, então fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. A igreja pós-moderna está buscando muitas formas de ser bem sucedida. E na perspectiva humana, ela tem conseguido ser bem-sucedida em vários aspectos. Mas na perspectiva divina, ser bem-sucedido é meditar nas Sagradas Escrituras e procurar cumprir as Sagradas Escrituras de acordo com a vontade de Deus. Então aqui há uma ligação explícita entre uma mediação da lei e a nossa obediência. E a gente pode aplicar esse texto para a vida dos crentes. Porque nós precisamos meditar nas Sagradas Escrituras. Mas aqui eu não estou falando de meditar como um devocional. Eu vejo muitos crentes preocupados com devocional. Meu devocional hoje, meu devocional. Mas tem muita gente que está fazendo devocional como se estivesse batendo carteira numa empresa. Só passando o cartão lá. Talvez pega a Bíblia e nem acordou direito, vai lá, lê 2 capítulos e fala, graças a Deus já estou liberado do dia todo para poder viver a minha vida. Não é essa a vontade do Senhor. Ele não está querendo um devocional de todos nós como um mero devocional. O que Ele está querendo é que nós possamos nos debruçar na palavra a fim de alinhar a nossa vida com aquilo que está escrito. Isso muitas vezes um devocional Ele não vai fazer. Ele não está falando só de passar o cartão no sentido como, eu pequei a semana toda, vou no domingo na igreja para poder, tirar a carga do pecado para poder pecar semana que vem. Não é sobre isso, é sobre relacionamento, é sobre transformação. E muitos se preocupam muito em fazer o devocional. Eu não estou falando aqui contra devocional. Eu estou falando aqui sobre bater o cartão no tempo que levanta, mas ainda se sentem orgulhosos, como se tivesse cumprido uma tarefa árdua de fazer um devocional. É um mero devocional sem obediência, isso é religião. O que a Bíblia está dizendo é, precisamos meditar de dia e de noite para cumprir o que está escrito, a fim de que nós possamos prosperar em tudo o que fizermos.
Então não está falando sobre uma mera meditação, está falando sobre nós inculcarmos a palavra do Senhor, a fim de que aquilo se torne uma realidade no nosso coração. Porque padrão de pensamento modela padrão de comportamento. E eu vou te falar uma coisa, você não precisa de muitas horas por dia para que a Bíblia te transforme. Eu vou dar um exemplo prático. Se eu treino de segunda a sexta, sabe quanto tempo que eu passo na academia? 1 hora por dia. Eu sinto dor o dia todo, irmão. A gente pensa que a gente faz academia para ficar forte. Não é, não. Não aguento levantar esse copo aqui. Você sente dor o dia todo por aquela 1 horinha que você ficou. Irmãos, 1 hora que nós meditarmos com qualidade nas Sagradas Escrituras, isso tem um poder muito maior de transformar o nosso caráter à semelhança de Cristo. É muito mais. Porque, de fato, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a Escritura, e você pode pensar assim, eu medito nas Escrituras, mas ela não responde tudo. Ou seja, ela não fala sobre questões contemporâneas, Pedro. O que a gente vai fazer com isso? Talvez a Bíblia ela não fale sobre bioética, biomecânica. Talvez a Bíblia não fale sobre tecnologia. Talvez ela não fale sobre economia. Não tratadas de forma diretamente, expostos pelo texto bíblico. Mas a Escritura ela é suficiente com que as doutrinas e os princípios práticos eles vão guiar os nossos critérios. Então, não necessariamente existe uma aplicação específica para cada inovação que o homem cria. Mas, por meio de analogias, nós podemos ver que essa aplicação de princípios, de raciocínio, sob a autoridade da palavra, vai conduzir a igreja cristã. Então, nós vamos discernir, mas nunca nós podemos viver a nossa vida a fim de contrapor as Sagradas Escrituras. Então, nós vivemos aí num contexto pós-moderno. Nós vivemos num contexto relativista, onde a modernidade é chamada de modernidade líquida, ou seja, nós é que nos adaptamos aos recipientes. Então você é um líquido, mas você vai se adaptando, você vai se amoldando ao pluralismo, você vai se amoldando ao relativismo. Aquilo que para você no passado era uma firme e fiel confiança, hoje você já começa a relativizar algumas coisas. O que isso significa? Está faltando exposição das Sagradas Escrituras. Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, onde todas as verdades agora elas são relativas. Ô desgraça que entra na igreja é quando nós começamos a discordar de espinha dorsal do Evangelho. Porque diferença teológica, irmãos, todo mundo tem diferença teológica. A questão é que existem espinhas dorsais que estão sendo discordadas, porque agora toda a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Não, você interpreta desse jeito, eu interpreto desse jeito. Não, o fulano interpreta daquele jeito. E a gente agora tem que ficar com isso. Não, é verdades relativistas. E quando nós declaramos só a Escritura, isso fica antiquado. Porque quando nós falamos somente as Escrituras, isso está dizendo, não importa o que você pensa, importa o que as Escrituras dizem. Não importa a minha interpretação. Existem questões na teologia que são abertas à interpretação, mas naquilo que é espinha dorsal, naquilo que é fundamental, se, por exemplo, uma afirmação que eu digo, que ela é forte, mas é verdadeira, se eu tenho um ajuntamento de pessoas e não a pregação do Evangelho, não é uma igreja. E ponto final. Pode ter cara de igreja, pode ter fumaça de igreja, parede preta de igreja, telão de igreja, pode ter roupa de igreja, cheiro de igreja. Se não há exposição do Evangelho, não é uma igreja. Mas quando nós declaramos somente a Escritura, aqui justamente vai residir uma fortaleza da igreja. A Escritura oferece esse ponto de referência. Então é por isso que a gente vai ficar cada vez mais antiquado. Porque se para nós a Bíblia é uma verdade absoluta, num ambiente de relativismo plural, num ambiente de pós-modernidade, a igreja, ela verdadeiramente só vai sobreviver ao ambiente da pós-modernidade se nós tivermos um corpo formado sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. É por isso que Carson, em um dos seus artigos,
que ele escreve sobre obediência à Bíblia, ele vai observar o seguinte: existe uma crise contemporânea e todos nós sabemos disso. Existe uma crise contemporânea da autoridade, uma crise de fundamento. Então, sem a palavra como uma norma, todo discurso agora vira opinião. Eu não sei se vocês já repararam, mas nós estamos num contexto onde as pessoas estão acreditando que toda opinião é importante e tem que ser dada. Principalmente nas redes sociais. Como se a opinião de todo mundo aqui fosse muito relevante e nós precisássemos expor a nossa opinião o tempo todo. Isso vai criando em nós uma cultura de que eu preciso contrapor o tempo todo, eu preciso dar a minha opinião o tempo todo, porque na verdade eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e ela tem a sua verdade, e cada um tem a sua verdade, e eu preciso contribuir com aquilo que eu penso ser verdade. Isso é marca da pós-modernidade. Enquanto isso, o que Carson está dizendo, o que nós estamos lendo nas Sagradas Escrituras é: tudo isso deve ser colocado abaixo da autoridade das Sagradas Escrituras. Então, o meu discurso, a minha opinião, aquilo que eu acho, embora não se trate explicitamente nisso, mas quando nós falamos somente a Escritura, vai apontar para o tema que a Bíblia é autoridade sobre todas as coisas. Então, nós precisamos fazer aplicações contemporâneas. Nós precisamos falar sobre a autoridade da Bíblia. E, Pedro, mas eu sou cristão. Vamos ver se a gente tem vivido como se a Bíblia, de fato, fosse a palavra de Deus e tivesse autoridade sobre as nossas vidas. Porque já que nós vivemos num tempo onde a verdade ela tem que ser vista como subjetiva, a verdade para um não é a verdade para o outro, a verdade ela pode ser para você, mas não é para mim, em qual contexto, né, a reivindicação, né, de uma verdade normativa, integral como a palavra, essa verdade exterior que julga crenças e práticas é vista como intolerante? Como você que é cristão hoje é visto na pós-modernidade? Você é intolerante, você é preconceituoso, você é alguém que ficou para trás, é um retrógrado, você não conhece da modernidade, você não sabe da vida. Então esse é o contexto de reivindicação que nós estamos vivendo. E quando nós falamos sobre o sola escritura, vai contrariar toda essa mentalidade. Porque o que nós estamos afirmando afirma que há verdades objetivas, não subjetivas, e reveladas por Deus. Ou seja, se Deus é soberano sobre todas as coisas, a Bíblia também é soberana sobre todas as coisas. Por exemplo, pecado. Não é você ou eu ou a cultura que vai determinar o que é pecado, irmãos. Você pode não gostar, mas você não tem o direito de chamar de pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. Quem determina o que é pecado? As Sagradas Escrituras. Juízo. Olha o que nós falamos sobre Jonas no domingo passado. Jonas queria estabelecer juízo sobre a cidade de Nínive, mas não é o homem que determina o juízo, é a palavra de Deus que determina como o juízo irá acontecer. E a Deus cabe o juízo. Regeneração. A moral sexual, adoração, até o culto, tem nas Sagradas Escrituras a forma como Deus quer ser cultuado, e não é a nossa forma. Eu vou fazer isso aqui, é assim que Deus quer ser cultuado? É assim que Deus quer ser adorado? Ele não só nos pediu para cultuar, mas Ele nos disse como cultuar. Então, pecado, juízo, regeneração, moral sexual, adoração, a Escritura, ela não é uma voz entre tantas, ela é a autoridade normativa final da igreja. E a igreja, irmãos, contemporânea, deve recuperar com convicção que a obediência à Escritura, ela não é voluntariado. Não é, se você é cristão, né? Obviamente, se você nasceu de novo, se você é discípulo de Jesus, obedecer às Sagradas Escrituras não é voluntariado moral. É um reconhecimento da autoridade de Jesus, da autoridade do Espírito Santo, da autoridade do Pai sobre as nossas vidas. É autoritativo. Então hoje nós vivemos uma subversão de autoridades. Mas também sobre a autoridade bíblica. Por quê? Porque nós subvertemos a autoridade bíblica diante da nossa desobediência. Porque talvez o que você está pensando até agora não, Pedro, mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus.
Eu não creio que a Bíblia contém a palavra de Deus como a pós-modernidade ensina, como a teologia liberal ela ensina. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que Deus entregou a homens o texto que foi inspirado. Eu creio que de fato Deus ele expressa o seu Filho por intermédio das Sagradas Escrituras. Mas um cristão, quando ele decide conscientemente desobedecer os princípios bíblicos, ele está dizendo: a Bíblia não é autoridade sobre a minha vida. Ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus. Quando um cristão decide deliberadamente, conscientemente desobedecer princípios bíblicos, por exemplo, imoralidade sexual, não adianta falar que você crê que a Bíblia é autoridade sobre a sua vida se você é viciado em pornografia. Não adianta falar que a Bíblia é autoridade sobre as nossas vidas se em todas as mesas que você está, você é maledicente. Não adianta você falar que a Bíblia é autoridade sobre a sua vida se você rouba, se você desobedece princípios bíblicos deliberadamente. Não adianta eu falar que a Bíblia ela é autoritativa se eu sou desonesto financeiramente falando. Se eu vivo uma vida de negligência na oração, se eu não me submeto a um discipulado cristão, não adianta apontar a autoridade das Sagradas Escrituras se na nossa vida, na nossa prática, nós estamos dizendo: ela não é autoridade sobre a minha vida, porque aqui é relativo. Deus, o Senhor pode tocar nessa área aqui, mas nessa área aqui, não, deixa que essa daqui eu resolvo. Então é como se nós dividíssemos a nossa vida e fragmentássemos a nossa vida em várias vidas. Que é a mentalidade de, essa é a minha vida pessoal, essa é a minha vida sentimental, essa é a minha vida financeira, essa é a minha vida, sei lá, parece um balaio de gato, é um monte de vida que a pessoa tem. Aí eu permito que Deus toque na minha vida financeira, mas eu não permito que Ele toque na minha área sexual. Eu permito que Deus abençoe a minha família, mas eu não permito que Ele transforme meu coração, a fim de que eu tenha uma vida de oração com mais integridade. Isso implicitamente declara: a Escritura não tem autoridade sobre a minha vida, ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque se eu declaro que Deus é soberano sobre todas as coisas, e deliberadamente eu decido desobedecê-lo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Se eu digo que a Bíblia é o nosso manual, o nosso referencial de conduta, a nossa normans, e eu deliberadamente desobedeço, eu estou dizendo: não, ela não é a palavra de Deus. Porque a desobediência, a nossa desobediência, ela revela essa recusa da sujeição à palavra de Deus, é quase que um auto de auto-autoridade. Estamos nos tornando os nossos próprios papas. Até aqui a Bíblia pode ir, a partir daqui não. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, falando sobre Israel e sobre os profetas, lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 15, diz assim, olha: e rejeitaram os estatutos do Senhor e os seus pactos, ou seja, a sua aliança que havia feita com seus pais, e os seus profetas, seus queridos pecados. E a figura do seu ídolo abundaram sobre eles. Pecados de estimação que nos fazem declarar internamente no ordinário, dizendo: a tua palavra não é autoridade sobre essa área da minha vida. Ao rejeitar os estatutos do Senhor, nós rejeitamos a autoridade do Senhor. Então não adianta nós falarmos Senhor, Kyrios, Senhor, mas na prática de vida nós estamos colocando Ele de escanteio, falando: aqui você não tem autoridade. O Senhor e a sua palavra, eles se misturam na própria natureza, participam da mesma natureza, da mesma autoridade revelada. Então Paulo, quando ele fala a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10, Timóteo,
2 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo com eterna glória. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está dando um exemplo de paciência. Ele está falando, olha, eu estou suportando inclusive insultos, porque está convicto que existe uma autoridade da palavra, e a palavra não está algemada. Ninguém tem autoridade sobre a palavra de Deus, ninguém pode prender a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a fim de transformar-nos de dentro para fora. Eu e você não temos autoridade, eu e você não temos a capacidade de sermos mais autoritativos do que a palavra de Deus. Existe uma promessa, que aqueles que retirarem ou acrescentarem do texto, receberão a justa paga por aquilo que fizerem. Então que nós possamos declarar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela também possa ser a palavra de Deus no nosso secreto, na nossa mente, no nosso coração. Porque os homens julgam a aparência, mas o Senhor julga a intenção do nosso coração. Ele vai na fonte. Então nada, nem ninguém tem autoridade sobre a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos de uma vida prática. Sola Escritura, sola Escritura. Então tatua isso no seu coração, sola Escritura. A Escritura, ela claramente, ela estabelece, como eu citei em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 6, ela vai falar, por exemplo, sobre como o sexo ele deve ser reservado no casamento para homem e mulher. Ah, mas eu penso diferente. Não importa. Não importa a partir do momento que eu digo, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Eu estou falando que a gente está tendo que convencer crente que sexo é para casado. Não, a pós-modernidade, não, a gente pode, vamos lá, né? Não tem problema. A nossa cultura pós-moderna, essa verdade, ela é amplamente rejeitada, irmãos, ela é relativizada. A igreja precisa viver reafirmando. Não foi a igreja que inventou isso, irmãos, é mandato bíblico. É Bíblia, é palavra de Deus. Então exige uma integridade da nossa vida. Uma integridade sexual, uma integridade financeira. Provérbios capítulo 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu deleite. Também lá em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, vai mostrar princípios de generosidade, sustento aos presbíteros da igreja. Então não adianta eu ficar batendo no peito e falando, a Bíblia é a autoridade sobre a minha vida, e você não é generoso. Você está dizendo, aqui você não vai tocar. Se alguém decide agir com desonestidade, não, mas é porque todo mundo faz. Você está colocando a opinião do homem acima das Sagradas Escrituras. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, dar certo é fácil. Só que na perspectiva de Deus, Ele quer que você dê errado, e você não percebeu isso até hoje. Jacó, quando luta com o Senhor, o que aconteceu com Jacó? Ele ganhou ou ele perdeu? Vai ser meio estranho agora, mas ele perdeu, mas ele ganhou. Porque quem ganha é quem perde. No reino de Deus é assim que funciona. Se você está ganhando, você está perdendo. Se você está perdendo, você está ganhando. Olha para Cristo crucificado, na perspectiva humana, ele estava ganhando ou estava perdendo? Se o grão de trigo, se ele não morrer, ele ficaria sozinho, mas ele caiu na terra e morreu, e nós somos o fruto da recompensa do trabalho do Senhor.
Então o Senhor não está querendo que você dê certo, o Senhor está querendo que você dê errado, a fim de que Ele seja o Senhor sobre as nossas vidas, e que a sua palavra seja doutrina autoritativa sobre as nossas vidas. Ah, não, mas sabe o que é? Aqui é a minha opinião. Eu vou afirmar para você, aqui não. Aqui a gente não trabalha com opinião, não. Ou então você vai lá e faz do seu jeito em outro lugar. Aqui não. Aqui é Sagradas Escrituras, irmãos. Então o Novo Testamento, ele não prescreve, por exemplo, um dia litúrgico fixo, como nós temos uma discussão, né, bem acalorada aí, nas questões teológicas, não sei se vocês, né, enfim. Mas na maneira do Antigo Testamento, é claro que ensina essa necessidade de congregar. Isso é um fato. Hebreus capítulo 10, versículo 25 vai falar sobre congregar. E o que nós temos hoje? Eu não preciso congregar, eu sou a igreja, eu sou a universal. É quase que isso. É quase que isso. Eu sou a igreja. Não. Então vê como é que não é uma questão de opinião. É uma questão de princípios que são quebrados na pós-modernidade, a fim de que nós possamos simplesmente nos tornarmos cada vez mais ensimesmados, cheios de nós mesmos. Agora a gente está tentando fazer releitura do que é congregar, irmãos. Tem igreja online. Você acredita? Igreja online. Não, na época da pandemia, irmãos, foi um outro caso. Estava todo mundo fechado, foi necessário. Mas tem gente hoje que diz que congrega em igreja online. Igreja online quebra todos os princípios bíblicos do que é ser igreja. Como é que eu vou ter comunhão online, irmãos? Pelo amor de Deus. Não, Pedro, mas isso aí é a sua opinião. Não é a minha opinião. É o que a palavra diz a respeito dessas coisas. Igreja online, igreja em casa, sem nenhum tipo de ordenança bíblica, nenhuma sujeição à doutrina. Ah, vamos nos reunir aqui, porque aqui a gente é igreja. Será? Porque existe uma forma que nós devemos cultuar. Está cultuando de acordo com as Sagradas Escrituras ou de acordo com a sua vontade? Ah, vou sentar aqui nessa mesa e vou comer com os irmãos e estou cultuando. Não é assim que funciona. Mas como Hebreus nos ensina, o fim disso tudo é a vontade deliberada de viver na prática do pecado. O fim do homem que não quer obedecer a princípios, inclusive de congregar e outros princípios bíblicos, é que ele quer viver deliberadamente na prática do pecado. Alguns querem, na contemporaneidade, adaptar a adoração. Adoração segundo preferências de gosto, preferência da cultura. Vou colocar aqui dança, teatro, show pirotécnicos. Vamos fazer acontecer aqui. Enquanto isso, a Bíblia lá no livro de Levítico, no livro de Hebreus, está dizendo a forma como Deus quer ser adorado. Mas a gente quer fazer, a gente quer encher, a gente quer descobrir. Pós-modernidade. Mas a Escritura, ela regula inclusive a forma como nós devemos cultuar. Você já leu o 1 Coríntios capítulo 14? Nós falamos sobre isso em séries passadas. A igreja moderna, ela não está livre para inventar ritual contrário às Sagradas Escrituras. Mas hoje nós temos cultos que a última coisa que é um culto cristão. Igrejas lotadas. Formas, elementos estranhos, a própria doutrina da palavra. Eu não tenho nada contra teatro, eu não tenho nada contra dança, eu não tenho nada contra apresentação, mas o culto, ele é cristocêntrico, e a pós-modernidade o que está fazendo é tirando Jesus do centro, tirando pregação do centro, a fim de que nós possamos ser entretidos, entenebrecidos na nossa mente. Talvez você não entende por que eu falo tanto de parede preta. É porque talvez você não tem nem a compreensão de PNL, o que eles fazem na cabeça das pessoas. Pessoas que estão sendo zumbizadas, achando que estão sentindo a vontade de Deus e a presença de Deus.
O culto ele tem que ser racional. Você tem que prestar o culto com entendimento. Ou eu levanto as minhas mãos santas para adorar o Senhor, ou não é adoração a partir do momento que eu sou ordenado a fazer isso. É deliberado. Então tem o lugar do teatro, tem o lugar da dança, tem o lugar da apresentação, mas no culto não. O culto é para o Senhor. Então a pós-modernidade tem colocado de escanteio a exposição das Sagradas Escrituras. Eu não sei se você já teve curiosidade, mas pesquisa como que funcionam as igrejas hoje dos Estados Unidos. 1 hora de culto e 20 minutos de pregação. Quando tem. Hoje foi bênção, só o louvor. O que aconteceu? Foi um show lá tremendo. Deus foi poderoso. Mas não é só lá. Aqui também já acontece isso. Então a adoração, ela não tem que ser segundo a nossa perspectiva, é segundo o que Deus quer. É segundo a vontade do Senhor. Então a Escritura, ela afirma que nós somos sal e luz para esse mundo. Então existe uma exigência da Bíblia para que nós possamos entregar um testemunho social, um testemunho ético, um testemunho público. Por exemplo, decisões sobre aborto, justiça social, bioética, política, tecnologia, mídia, como a mídia é moldada nos nossos dias. Irmãos, a Bíblia pode não falar diretamente com relação a isso, mas quando se tem princípios pautados nas Sagradas Escrituras, a igreja, ela vai ter agora a orientação pelo próprio Espírito, a fim de que ela possa manifestar uma influência em tudo aquilo que ela está inserida. Então a igreja, ela não abdica dessa matriz bíblica. Porque se ela faz isso, ela vai ser capturada pela cultura. Então nós temos aí a oportunidade de, a partir do Evangelho, nós votarmos bem. Nós temos a oportunidade de, a partir do Evangelho, praticar a justiça social. Nós temos a oportunidade de, a partir do Evangelho, influenciar nas esferas da política, da tecnologia, de tudo aquilo que é oportunizado a nós pelo Espírito Santo de Deus. Mas tudo isso é entendendo a Bíblia é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. E quando nós falamos então de doutrinas e heresias contemporâneas, irmãos, ideias como relativismo teológico, quantos evangelhos, você vai naquela igreja, parece que é uma Bíblia que está sendo pregada, vai em outra, parece que é outra Bíblia, vai em outra, é outra prática, é outra, ventos de doutrina, e você fica confuso, porque a verdade é relativa e cada um pode ter a sua própria interpretação. São outros evangelhos, como Paulo disse, e um outro evangelho, ele não abençoa a vida de ninguém. É por isso que você pode estar, durante muito tempo, sendo exposto a uma igreja e você não ter a sua família transformada pela palavra de Deus. Porque talvez era um outro evangelho. Então, teologia da prosperidade desmedida, espiritualidade sincrética, tudo isso deve ser testado à luz das Sagradas Escrituras. Conversando com algumas pessoas essa semana, e a expressão é essa mesmo: eu estou de saco cheio de ouvir que Deus quer me abençoar. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós olhamos para a vida de Jonas, nós olhamos para a vida dos apóstolos do primeiro século, de tudo aquilo que o Senhor faz e fez, na maioria das vezes, a bênção para o Senhor na nossa vida seria chamada de maldição na contemporaneidade. A igreja, ela deve cultivar, irmãos, o que os bereanos fizeram lá em Atos 17 que nós lemos. Existe um discurso, existe um ensino, mas eu não vou aceitar se eu não fazer uma análise diária. Olha, realmente está escrito, Jesus venceu dizendo, está escrito, os profetas profetizaram dizendo, está escrito. Eu preciso averiguar diariamente se aquilo que está sendo ensinado está escrito, porque o poder não está no discurso, na eloquência, o poder está na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, mais uma vez eu vou afirmar, não é igreja se não prega a palavra de Deus.
Fiquei tanto tempo num lugar e não tive o meu casamento transformado, a minha família transformada, a minha vida. Irmãos, nós temos na pós-modernidade pastores que não nasceram de novo. Então o que eu quero fazer nessa manhã? É incentivar vocês com uma leitura devocional, mas não apenas como uma meditação, mas nem aquela leitura superficial que você lê e você acaba de ler e você nem lembra o que você leu. Aqui não acontece isso não, mas lá em Minas Gerais, que é a minha cidade, costumava acontecer. Lê 4 páginas e na hora que está na última nem sabe o que leu nas páginas anteriores. Eu não estou falando dessa leitura superficial, mas eu estou falando uma leitura como um zelo no coração, uma oração, uma expectativa daquilo que o Espírito Santo vai aplicar no nosso coração, mediante aquilo que está sendo lido. Eu quero encorajar os irmãos a um exame bíblico das nossas crenças pessoais. Será que aquilo que você crê pessoalmente está de acordo com as Sagradas Escrituras? Você já procurou averiguar isso? Porque talvez você foi condicionado a costumes humanos, doutrinas humanas. E a gente chegou e a roda já estava girando. Aí te pergunta assim, por que você faz isso? Eu não sei, eu cheguei e já estava fazendo. Eu achei legal e estou fazendo. Então é encorajar os irmãos ao exame bíblico das crenças pessoais, mas de tudo aquilo que é ensinado, de tudo aquilo que você escuta, é uma autorrevisão sobre a palavra de Deus. Pastores e mestres que sobem nessa plataforma aqui, eles devem modelar, quando nós pregamos, o que nós devemos fazer é explicitar aquilo que está escrito. É por isso que de vez em quando você escuta expressões como, aqui está o grego, aqui está o hebraico. Porque é relevante quando nós estamos dizendo para vocês o seguinte, gente, não é uma questão de opinião, o estudo aprofundado está dizendo que é isso aqui que está sendo dito, é uma aplicação concreta, é algo que está sendo trabalhado para que haja uma exposição, mas isso não anula a sua responsabilidade de examinar as Escrituras. Eu quero encorajar os irmãos essa manhã a lerem as confissões reformadas. Vocês já leram as confissões reformadas? Vocês estão numa igreja que é declarada reformada, irmãos. Alguém aqui conhece a confissão de Westminster? Alguém aqui conhece a confissão belga? A confissão helvética? A segunda helvética? Vocês conhecem a tradição da igreja? Nós não podemos anular isso. Nós só podemos e precisamos colocar tudo isso debaixo da autoridade das Sagradas Escrituras. Mas são sim exemplares que nos ajudam a viver a igreja, a aplicação do que é somente as Escrituras. Então nós vamos avaliar tradições e costumes da igreja local. Vamos inspecionar cada prática. Tem respaldo no texto bíblico ou é uma mera conveniência cultural? Será que eu estou querendo apenas adaptar a igreja a fim de que eu possa receber pessoas? Será que eu estou querendo amoldar a pregação a fim de que seja mais palatável aos ouvidos? Ou será que eu estou querendo educar os crentes para que nas nossas decisões, votos, escolhas culturais, mídia, o que você consome nas mídias, educação dos filhos, tudo isso o Evangelho tem o poder para nos direcionar. Consulte as Escrituras, pois ela tem autoridade e primazia sobre as nossas vidas. Então o convite nessa manhã é, se submeta à palavra de Deus. Ela não é autoridade sobre as nossas vidas? Sim ou não? Ela não é autoridade sobre as nossas vidas? Então nós precisamos deliberadamente se submeter. Então não é uma mera obediência mecânica, mas é uma autoridade da palavra e nós prestamos reverência a isso. Então, povo cristão, reconheça, quando você desobedece a um mandamento, você não está abrindo uma brecha. O cristão tem mania de falar isso, né? Aconteceu isso porque eu abri uma brecha. Não é porque você abriu a brecha, é porque consequência de desobediência é tempestade. Pare de colocar a culpa no Satanás pela sua desobediência. Quando nós desobedecemos, o que nós estamos falando? Senhor, eu até te amo, mas eu não sou obrigado a cumprir a sua palavra.
contradizendo totalmente o que Jesus disse em João 14. Se você me ama, você me obedece. Então, tempestade é consequência de desobediência. Então, eu convido todos nós aqui nessa manhã a uma confissão de arrependimento, a uma confissão de rendição, porque isso aqui não é sobre você, isso aqui é sobre todos nós. Nós precisamos nos submeter à palavra. Olhe para a vida dos exemplos bíblicos. Abraão, quando foi chamado para sacrificar Isaac lá no texto de Gênesis capítulo 22, ele obedeceu ainda sem ver completo o sentido. Abraão não entendeu nada, mas ele confiou nos mandamentos de Deus, mesmo quando parecia contraditório aquilo que ele acreditava. Jesus mesmo, ele disse: não todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, obediência é uma parte decisiva do discipulado ao Senhor, irmãos. Talvez como igreja contemporânea nós estamos dizendo, o Senhor é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, mas na nossa vida nós não estamos nos submetendo ao discipulado do Senhor nas nossas vidas. Então faça um compromisso de vida. E o compromisso de vida aqui não é com a igreja, Atos. Depois da manhã a gente pode chamar outra coisa aqui. Não estou falando de bandeira de igreja. Eu estou falando, faça um compromisso com a sua própria alma. Faça um compromisso com você mesmo. Onde a Escritura fala, a minha vida obedecerá. Onde a Bíblia fala, os meus pensamentos obedecerão. Onde a Bíblia fala, a minha sexualidade vai obedecer. Onde a Bíblia fala, as minhas finanças vão obedecer. Onde a Bíblia fala, as minhas relações, os ministérios vão obedecer e vão entrar em obediência às Sagradas Escrituras. Sou eu quem tenho que me corrigir. Então, ore diariamente. Diga assim, olha, Senhor, que eu não viva mais segundo as convicções do meu coração. Porque de fato enganoso é o coração do homem, mas que nós possamos viver segundo o que está escrito. Chega uma tentação ao seu coração, você precisa pensar assim, o que está escrito? Apareceu uma oportunidade para você, corra para a Bíblia e fala, o que está escrito? Porque enganar crente é fácil. Eu digo isso várias vezes. É só aparecer uma oportunidade boa que a gente fala que é de Deus. Tá simples. Se é bom é de Deus, se é ruim é do inimigo. Eu corro para as Sagradas Escrituras e eu vou ver o que está escrito. Então esse é um desafio comunitário, irmãos. Eu oro para que essa igreja ela seja conhecida como uma comunidade que vive debaixo das Sagradas Escrituras. Eu oro para que a nossa comunidade tenha liturgias, pregações, disciplinas, ministério, ensino, missões, mas que tudo permaneça sob a régua bíblica. Ah, pastor, mas aqui tem defeito nessa igreja. Sim, a Bíblia também já previu isso. Então até nos nossos defeitos nós conseguimos ser bíblicos. Mas que ninguém diga aqui, esse pastor, esse professor, esse teólogo, esse irmão me convenceu antes de ser convencido pelas Sagradas Escrituras, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos no nosso coração nessa manhã reafirmar, o sola Escritura não é uma postura fria, não é meramente intelectual, mas é uma postura de fé, irmãos, se render à autoridade máxima de Deus, que é revelada na sua palavra. Peça ao Espírito Santo que ilumine o seu coração nessa manhã, a fim de que nós possamos ser não somente ouvintes, mas obedientes e praticantes de tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Que a autoridade da palavra transforme as nossas vidas. Que cada pessoa examine um aspecto da sua vida à luz da palavra. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo no seu coração qual é o ponto que você é desobediente de acordo com a palavra. Quando a palavra é exposta, o nosso coração é revelado. E aqui o Espírito Santo diz, você precisa melhorar nisso. Você precisa mudar isso. E é uma escolha minha se eu vou dizer somente as Escrituras ou se eu vou dizer somente a minha vontade. Então para que nós estamos fazendo isso aqui nessa manhã?
É para identificar onde há uma dissonância entre a minha vontade e a palavra de Deus. E a partir do momento que há um reconhecimento no nosso coração, é nos submetermos à correção do Espírito Santo. Você precisa ser corrigido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em uma parábola que a semente ela é lançada sobre solos e que muitas vezes Satanás ele rouba essa mensagem, essa semente a fim de que não frutifique. Você sabe como que Satanás ele consegue roubar a semente do solo do nosso coração? É quando você não coloca na prática. Esse domingo você escutou uma pregação, nossa, bênção, pastor, glória a Deus. Domingo que vem, bênção, pastor, glória a Deus. No outro domingo, bênção, pastor, glória a Deus. No outro domingo, bênção, pastor, glória a Deus. Mas a questão não é essa. A questão é quando que isso vai se tornar uma realidade prática nas nossas vidas, a fim de que nós possamos praticar aquilo que nós estamos escutando e de fato nós declararmos: aqui é somente as Escrituras. Então, irmãos, com toda a humildade nessa manhã, eu oro para que o Senhor nos ajude. Amém. Porque nós somos dependentes dele para isso também. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Mas cabe a nós nos submetermos à palavra do Senhor, né? Fique de pé nessa manhã.